O nosso Senhor Jesus. Para mim é uma alegria, é um privilégio muito grande poder estar aqui essa noite na Igreja Presbiteriana Tarumã, porque assim como o pastor Tiago disse, e é bem verdade, o pastor Tiago e eu, a gente tem uma amizade já de alguns anos, né, Tiago? E início dos anos 2000, é mais ou menos isso mesmo. E como é bom poder compartilhar de caminhadas com amigos de alma, né? A gente é lapidado, a gente é aperfeiçoado, a gente é confrontado por conta da comunhão. Isso é muito bom. Eu desafio aos irmãos a gente a sempre ter pessoas para caminharmos juntos. E para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui essa noite, poder dividir a palavra de Deus, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem ouvido da parte do nosso Senhor Jesus. E eu queria convidar a igreja então a abrir as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 9. Nós vamos ler os primeiros 7 versículos deste capítulo. O livro do profeta Isaías, capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 7. Amém? Alguns misericórdia ainda? Amém. Vamos ler então. A palavra de Deus nos diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Até aí. Vamos orar mais uma vez, queridos? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos mesmo pela Tua ajuda, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é viva e que foi lida aqui essa noite, essa revelação tão clara para nós, tão poderosa, tão atual, Pai, aos nossos corações. Mas nós clamamos, Deus, que o nosso ouvido esteja atento à Tua voz, Pai. Que o nosso coração esteja aberto, que o nosso coração esteja como uma terra fofa, preparada para receber a Tua palavra no nome de Jesus. Eu clamo mesmo, Pai, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor receba aqui o nosso culto, a nossa vida em louvor e adoração ao Teu nome, e o Senhor receba também a nossa postura agora diante do Senhor, a nossa reverência diante da Tua palavra, o nosso coração, a nossa mente. Leva cativo, Senhor, a Tua presença, os nossos pensamentos, a nossa vontade, a nossa emoção, para que tudo aqui essa noite converja para que o Senhor fale a nossa vida, para que nós venhamos a sair daqui essa noite mudados, transformados, para que nós venhamos a voltar para as nossas casas na certeza de que o Senhor tem falado conosco, de que o Senhor tem ministrado as nossas vidas. Por isso, Deus, nós clamamos: age com misericórdia, com graça, com poder, com autoridade aqui essa noite. É isso que nós oramos e já agradecemos, porque pela fé sabemos que se estamos aqui é porque o Senhor tem coisas para fazer ao nosso meio e para falar na nossa vida e no nosso coração. Por isso nós te louvamos e agradecemos no nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, estamos a uma semana do Natal, né? 4º culto do Advento. E que alegria para nós, como cristãos, como Igreja de Cristo, podemos comemorar a data do Natal. Não é verdade? Tem todo um significado para nós celebrarmos a vinda do nosso Senhor Jesus à terra a fim de cumprir a obra da redenção. Como isso é precioso, sabemos que Cristo nasceu para que em nosso lugar Ele pagasse a dívida que era nossa e nos redimisse diante de Deus, vencesse a morte e abrisse novamente o caminho
do homem para Deus. Isso é precioso demais. Isso tem um significado maior para nós como igreja, como povo, como discípulos de Jesus. Isso alegra o nosso coração. E nas semanas que antecedem o Natal, como a gente vem já falando aqui, nós vamos, como igreja, na sua grande maioria das vezes, vamos celebrando os cultos do Advento, né? E o Advento, ele tem pelo menos 3 funções, né? Celebrar o culto do Advento. Em primeiro lugar, ele recorda a dimensão histórica da salvação. Faz a gente pensar um pouquinho sobre toda a história, toda a peregrinação do povo, toda a tipificação de Cristo no Antigo Testamento, tudo aquilo que Deus preparou, o ambiente perfeito, o Império Romano, a forma como Jesus veio ao mundo, né? A primeira vinda de Cristo, nos faz lembrar disso, nos faz assim retomar com cuidado estas passagens, nos retomarmos com cuidado essa dimensão histórica do que foi a obra da salvação em Cristo Jesus, a vinda de Cristo até a terra para nos salvar. Mas mais do que isso, também evidencia a dimensão escatológica do mistério da salvação e de Cristo, porque nos aponta também e nos mostra, nos faz como igreja esperando a segunda vinda do Cristo, a volta dele gloriosa para nos levar com ele e consequentemente nos insere num caráter missionário da vida de Cristo, da vinda do Senhor Jesus, porque nos lembra que nós estamos na expectativa, nós estamos aguardando, nós estamos com os dias contados, vamos dizer assim, para nos encontrarmos com o nosso Jesus, com o nosso Criador. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas até quando nós estudamos as bem-aventuranças, nós vemos lá que nós temos uma hora marcada com o nosso Senhor, né? Um dia nós estaremos frente a frente com Ele, e o culto do Advento, celebrar o Advento da vinda de Jesus, nos remete à primeira vinda, mas também nos remete à expectativa da segunda. Então é como um tempo de preparação, de alegria e de expectativa da segunda vinda definitiva e gloriosa de Jesus Cristo, e a preparação para a celebração do Natal, que é a primeira vinda de Cristo entre nós. E como é bom nos prepararmos para essa celebração. Como é bom isso, porque nos faz meditar em tudo o que isso significa para nós, nos relembra, como eu falei aqui, o mistério da salvação, a nós revivermos alguns valores essenciais da fé cristã, a alegria da expectativa de nos encontrarmos com o autor e consumador da nossa fé, a esperança e a diligência em nos mantermos como igreja vigilante. O culto do Advento tem a ver com isso. E como é precioso, então, celebrarmos o culto do Advento. Mas não somos só nós que nos preparamos para o Natal. Não é só a igreja cristã que faz isso, não são só os discípulos de Jesus. Porque se a gente parar para pensar bem, né, queridos? O mercado, a nossa cidade, ela começa a se preparar também para o Natal, não é verdade? A cidade começa a ter alguns eventos, começa a ficar enfeitada, alguns presentes são comprados, as famílias se organizam para se reunir, ainda que a gente esteja ainda saindo de um tempo pandêmico. Certamente há uma esfera diferente a respeito do Natal, algumas coisas são preparadas para isso, há um sentimento social de fraternidade, né? Quem nunca ouviu por aí, né? Assim, o sentimento do Natal, como isso é comum no nosso tempo, na nossa sociedade. Mas a verdade é que para muitos o entendimento do que Cristo fez por nós e que irá voltar ainda está muito distante. Ainda que haja toda essa comoção, ainda que haja toda essa preparação, tudo isso está ainda muito distante do que Cristo fez por nós, do entendimento a respeito disso. E a marca do Natal no nosso tempo acaba se tornando presentes. O Papai Noel, talvez, os shoppings lotados, ou a família reunida, ou comemorando, ou talvez entristecidos, porque talvez tenha alguma rusga familiar que não conseguem juntar todos, e algumas mágoas vêm à tona. Mas eu estou dizendo tudo isso porque é interessante pensar em uma coisa. Existe uma coisa que se fala por aí, no senso comum, no pensamento comum a respeito do Natal, que tem a ver, sim, com o verdadeiro sentido do Natal, que é a imagem da luz do Natal. Né? Você deve ouvir por aí algumas programações sobre o Natal Luz, né? A luz do Natal, que o seu Natal seja cheio de luz. Isso é muito comum por aí e tem tudo a ver com o que Cristo faz por nós de fato, com celebrar a vinda de Jesus. E ainda que nós venhamos a pensar que talvez nós vivemos tempos tão distantes, assim, tempos em que as coisas pioraram, na verdade, queridos, é que o nosso mundo sempre viveu em trevas.
A gente às vezes tem a mania de pensar, ou alguns, ou talvez os mais antigos, pensam assim, antigamente as coisas eram mais tranquilas, eram mais ordenadas, não era a bagunça que é por aí. Hoje as pessoas já não têm mais tanta empatia pelo Natal, por comemorar, por reunir a família, por esse sentimento fraterno, social. Mas a verdade é que é uma falsa sensação de que tempos antigos as coisas eram melhores, porque na verdade nosso mundo, sem dúvida alguma, vive em trevas. Nós vivemos e continuamos habitando em um mundo feio, fétido pelo pecado e carente da luz do nosso Salvador. Essa é a verdade. Quando nós tivemos o privilégio de ir lá com a mocidade da Igreja Central estudar esse ano uma boa parte do Sermão do Monte, e nós vemos Jesus pregando no Sermão do Monte, falando sobre a razão de ser dos seus discípulos, lá nos versos 13 e 14 do capítulo 5 de Mateus, e ele fala sobre ser o sal da terra e a luz do mundo. E é muito interessante pensar que Jesus, ao falar para os discípulos que eles são o sal da terra, ele está falando coisas sobre o caráter, a identidade, sim, a razão de ser dos discípulos, mas ele está também, por inferência, falando algo sobre o mundo, sobre a terra. Porque se a terra e o mundo é um local que precisa ser salgado, precisa ser iluminado, é porque o mundo é um elemento em franca caminhada para a podridão, que precisa de um sal para preservar, que precisa de um sal para dar sabor. É um mundo que anda em escuridão, por isso ele precisa de luz, para que as coisas sejam vistas. E alguém já disse uma vez que as pessoas podem enxergar melhor o seu entorno por causa da Igreja de Cristo, por causa dos discípulos de Jesus, porque os discípulos são a luz do mundo, no sentido de trazer luz para o seu entorno, para que as coisas possam ser bem vistas. Afinal de contas, aqui está iluminado, e os discípulos não puxam a atenção para si, a gente não fica aqui olhando para a lâmpada, mas é porque a lâmpada está bem posicionada, porque a luz está no lugar certo que a gente consegue nos enxergar o próximo, enxergar quem está perto de nós. O C.S. Lewis ele fala assim: eu creio no cristianismo como creio no sol, não porque eu veja, mas porque através dele eu vejo todas as outras coisas. Então eu estou falando isso, queridos, porque o nosso mundo, sem dúvida alguma, é um mundo de trevas, é um mundo que vive na escuridão, e a consciência das trevas no nosso mundo e da nossa natureza caída é que se fazem sentido para entendermos o Natal. A relação entre a escuridão e a aflição ela é bastante grande. Andar em trevas é andar aflito, e nós não podemos perder de vista isso, que se o nosso mundo anda em trevas, o nosso mundo anda sim em aflição. E quando nós celebramos o Natal, nós celebramos a vinda da única luz que pode iluminar o caminho de volta do homem para Deus. Nós celebramos a vinda daquele que traz a luz, que nos ilumina o caminho, que nos abre caminho de volta ao Criador. E celebrar o Natal é a verdadeira alegria por se lembrar que Deus trouxe luz ao mundo e nos reconciliou com Ele. E hoje eu gostaria de meditar exatamente sobre isso, sobre celebrarmos a verdadeira luz do Natal. E para isso, antes de mais nada, eu gostaria de meditar no texto que nós lemos aqui, que aponta para essa luz verdadeira do Natal. Eu queria que a gente olhasse um pouco para o texto, que a gente entendesse um pouco o texto, a gente vai expor um pouquinho e somente no final eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós hoje. Então eu queria convidar você a ficar com a sua Bíblia aberta aí para a gente dar uma olhada com mais cuidado no texto. E para nós entendermos ainda de forma mais clara o que esse texto quer dizer, de forma mais clara a mensagem, aquilo que estava acontecendo, nós precisamos entender o contexto em que Isaías está relatando aqui. O livro de Isaías é um dos livros mais longos que nós temos na Bíblia. E é notável a sua fidelidade escriturística. Nós vamos ver que todos os achados dos escritos de Isaías são sempre muito fiéis, sempre um confirmando o outro. E ele tem uma importância vital na literatura profética, porque ele é citado mais de 400 vezes no Novo Testamento. E o tempo do ministério público do profeta aqui é aproximadamente no 8º século antes de Cristo. Isaías ele está profetizando aqui para o povo, numa época em que os assírios estavam em ataque sobre o povo de Deus, debaixo do comando do próprio Deus. Deus estava usando os assírios para assolarem, para julgar o povo de Deus, e ele ainda profetiza 100 anos antes sobre o julgamento babilônico, antes dele morrer.
O povo, na época de Isaías, estava dividido. Já havia o reino do norte, o reino do sul. O povo estava não só dividido, como o povo do norte já estava fazendo alianças com outros povos, já estava se misturando na cultura pagã, já estava se aliando com inimigos, entrando em práticas diferentes, aderindo deuses estrangeiros. Era um tempo de um povo idólatra, de um povo cego, um povo obstinado de Deus, que havia esquecido quem Deus era, que havia esquecido o que era caminhar com Deus. Era um profeta que pregava a um povo que estava realmente querendo viver uma vida totalmente dissoluta. Talvez o povo estava tão distante de Deus naquela época, que eles nem poderiam discernir mais as coisas de Deus. Quem era este Deus? E a mensagem do profeta, em função disso, ela é constituída o tempo todo de acusações, condenações e julgamentos, pois ele declara a maldição de Deus sobre Israel, sobre Judá e sobre as nações. E naquele contexto em que Isaías está trazendo a sua palavra, trazendo a palavra de Deus, era o tempo, como eu falei aqui, que a Síria havia se tornado um poder dominante no Antigo Oriente Próximo. E foi durante esse período que Isaías começa a ministrar, e ele vem então e se levanta contra os líderes hipócritas do povo, que haviam levado o povo de Deus a uma ruína moral, e advertiu que Deus estava se preparando para julgar o povo. Isaías vem para o povo de Israel e fala assim: olha, vocês vão ser julgados. Vai haver um peso da mão de Deus sobre vocês, tanto do reino do norte como do reino do sul, por meio dos exércitos da Assíria. Isso vai acontecer. E os assírios, então, fazem isso. Eles investem contra o povo de Israel, eles levam o povo cativo, eles entram nas cidades, levam as pessoas cativos e transformam aquele lugar num local de povos conquistados ali. Eles começam a colocar gente ali que era conquistada por eles. Ali forma então a Samaria, que depois é por isso que o povo não gostava muito dos samaritanos, porque era um povo misturado ali. E se nós formos ler o segundo livro de Reis, no capítulo 15, ele vai nos contar que os assírios invadiram pelo norte, tomaram terras, cidades, exilaram muitas pessoas, e 3 regiões de Israel foram conquistadas ali no século VIII, que são Zebulon. Olha aí, agora começou a fazer nexo. Eu sei que você já está ficando com sono aí dessa história toda, mas vai fazer sentido, tá, gente? Mas vai nos contar lá em Reis dessas 3 regiões, que foi Zebulon, que era conhecido como Caminho do Mar, que nós lemos aí no texto, Naftali, que era além do Jordão, e a Galileia, que era o território das nações. E queridos, as tribos de Zebulon e de Naftali eram tribos exatamente ao norte, tribos que faziam divisa com os povos estrangeiros, que faziam divisa justamente com o povo assírio, e foram os primeiros a se corromperem. Nós vamos ler na história bíblica que o povo de Zebulon e de Naftali, nos momentos de dificuldade, eles foram consultar a religiosidade dos povos pagãos em resposta às suas aflições. No capítulo 8 de Isaías, nós vamos ler sobre isso, que eles foram consultar adivinhos, eles foram consultar necromantes. Eles queriam saber o que os mortos estavam falando. O povo estava perdido, gente. Estava vendo assim um esquecimento completo a respeito de quem era Deus. E o povo de Deus fez isso em abundância e já nem sabiam mais quem era Deus. Eles foram duramente assolados pelos assírios por conta disso. É por isso que no capítulo 8, no verso 19 a 22 de Isaías, vai falar que o povo entrou nessa escuridão, que eles estavam obscurecidos disso. E é interessante fazer um paralelo que Jonas, ele era da tribo de Zebulon. Por isso que quando Deus chama Jonas para pregar em Nínive, que era a capital da Síria, Jonas não quer saber de pregar em Nínive. Fala assim, esse povo é cruel. Eles arrebentaram com a gente um tanto de vezes. Era um povo lá que mantinha assim, as pessoas para morrer no sol, em estacadas, deixavam lá os esqueletos. Disse assim que quando a gente vai pesquisar na história, que Nínive, né, naquele tempo as cidades eram cercadas, e que nos portões de Nínive ali havia esqueletos, caveiras, ali, aquilo ali era tudo gente que foi morta pelo exército assírio. Então eles eram um povo cruel, um povo desapiedado, opressor com as suas vítimas. Então por isso Jonas não queria nem saber, falou assim, pregar para os ninivitas de jeito nenhum, porque ele era de Zebulon. Muito provavelmente ele experimentou de ver isso de perto, ele experimentou de ver a crueldade dos assírios, o peso da mão de Deus usando os assírios ali. Mas apesar do capítulo 8 de Isaías terminar mostrando a escuridão em que o povo se encontrava, no texto que nós lemos, o profeta começa com um mas. Olha lá, o versículo 1.
o profeta começa dizendo assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Ainda que aquele povo estivesse distante de Deus, ainda que aquele povo não quisesse saber de Deus mais, nem reconhecesse mais as coisas de Deus, não buscasse a Deus, Deus vem e fala assim: mas a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso. E o versículo 2 ele diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Em contraposição, queridos, a angústia terrível, o profeta agora retrata a gloriosa salvação e um futuro melhor para aquele povo. Então a terra agora, tão terrivelmente destruída, que eram essas tribos, que se a gente vai ver na história, elas foram inclusive anuladas pelo povo assírio, não existia mais. Ela será visitada com novos sinais do favor de Deus. Essa região onde foram humilhados, não por estarem sendo fiéis, eles não foram uma região de um povo que foi perseguido porque eles eram fiéis à palavra, porque eles estavam sendo fiéis a Deus, não, justamente ao contrário, mesmo infiéis a Deus, esquecendo o próprio Deus, foram derrotados, humilhados, dispersos, e como eu disse, até mesmo anuladas pelo Império Assírio, essas duas tribos, ainda assim no futuro será honrada. Essas áreas, como falamos aqui, eram especialmente vulneráveis e por isso eram conhecidas como a Galiléia dos gentios. Por isso sempre foi destruída de forma mais severa. Mas agora o profeta vem e fala que o lugar das trevas mais densas, ou seja, nessas tribos ali onde elas se renderam primeiro, elas negociaram as coisas de Deus em primeiro lugar, elas foram tão cruelmente assoladas, ou seja, onde tinha as densas trevas, é o lugar em que o profeta vê a luz da alvorada da redenção acender-se primeiro. E é muito interessante porque o cumprimento literal do que o profeta Isaías fala nesse versículo é quando nós vemos Jesus, que foi criado na Galileia, e ele trabalha de forma especial ao iniciar o ministério público dele naquela região. Você não precisa abrir aí comigo, mas está lá em Mateus capítulo 4, do verso 13 a 17, o próprio Cristo mostra isso. Ele diz assim, ó, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulão e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha que interessante. O lugar que vivia à sombra da morte, as tribos ali que estavam tão próximas dos assírios, que sofreram tanto, viveram uma cegueira espiritual, foram assoladas, foram anuladas. Não era possível mais ver aqueles da tribo de Zebulon ou aqueles da tribo de Naftali. A palavra de Deus vem anos antes dizendo assim: ali eles vão ver grande luz. E depois Jesus vai lá e começa o seu ministério por lá. Anos mais tarde nós vemos o Filho de Deus encarnado, pronunciando ali Shalom para aquele povo, instaurando a paz, trazendo a paz ao mundo. Talvez o que seria o pior lugar do mundo, o lugar de sombra da morte, Deus traz o príncipe da paz, que traz redenção ao mundo. E olha só, continuando o texto, para a gente não ficar tanto tempo nessa exposição, o verso 3 e 4 ele diz assim: tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. O profeta agora ele vê não só que a escuridão irá passar, que haverá grande luz ali, mas ele vê o remanescente livre do pesadelo assírio e se juntando e crescendo em grande número, e ouve os seus gritos de alegria como uma festa de colheita, ou como depois da guerra o momento de dividir os despojos. Ele está falando ali, o povo vai haver alegria, eles vão se juntar de novo, eles vão crescer novamente, e vai haver alegria, vai haver júbilo aqui pelo que Deus vai fazer. Deus, através do profeta Isaías, está dizendo ao povo que andava em trevas que haverá alegria indizível por se verem livres do jugo dos assírios. No verso 4 ele fala assim: o cetro do opressor e a vara dos seus ombros o Senhor quebrou. E não é pela força do povo, não é pelo poderio do próprio povo, não é pela condição, mas é Deus que faz. E inclusive, quando o profeta está falando isso, ele compara com os midianitas, né? Ele fala no verso 5, como no dia dos midianitas, que foi aquela batalha pela interferência de Gideão, né, que diz lá no capítulo 7 de Juízes, que os midianitas e os amalequitas eram como gafanhotos
né, era uma multidão como gafanhotos, os seus camelos eram uma multidão inumerável, como areia. E Gideão foi com 300 homens ali e venceu os midianitas. E o profeta compara com isso. E no verso 5 ele continua: porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimados, se virão de pasto ao fogo. Esse versículo é especial demais, queridos, porque o que ele está dizendo aqui é que a vitória que Deus haveria de dar sobre o inimigo, ela seria de tal forma que até mesmo os vestígios dele seriam apagados. Nem mesmo a pegada do inimigo seria deixada. O que o profeta está dizendo aqui é que ele está falando que a destruição das armas de opressão seriam feitas, não vai sobrar nada. Nada do inimigo vai sobrar. Nem as armas do opressor, nem o próprio opressor, nem as vestes, nem a bota, nada, nem a pegada, nada vai sobrar do inimigo depois que Deus fizer isso. E aí, o texto que nós lemos termina com esses 2 versículos bem conhecidos por todos nós, falando, e agora o profeta fala assim: quem que vai trazer essa luz? Quem que vai trazer essa salvação? E ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. No final do texto que nós lemos, o profeta aponta para quem é que traz essa luz ao povo que estava em trevas. Isaías agora não simplesmente fala para o povo, ou do povo, liberto do Império Assírio, mas ele se une em alegria e declara: um filho se nos deu. Ele coloca ali como parte daquela declaração. Isaías, ele une aqui, ele está tocando o proto-evangelho lá de Gênesis 3,15, quando diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Ele está falando que virá de um menino que haverá de nascer. E um rebento da casa de Davi, que vai muito além do que pensar num príncipe temporal. O texto aqui, pelos adjetivos que o profeta dá, a gente pode falar com tranquilidade que o profeta não estava se referindo a um príncipe temporal, como Ezequias, por exemplo, mas muito mais do que isso. Aqui ele está falando de Cristo. Aqui ele está falando, sem dúvida alguma, do Messias, daquele que é ungido, daquele que é o Pai da eternidade, daquele que é o Deus forte. Alguns comentaristas chegam a dizer assim que essa criança havia nascido não somente porque era tão certo, e ele estava tão certo disso, como se já tivesse sido realizado, mas porque a igreja, antes da encarnação de Cristo, obteve grandes benefícios e vantagens por meio dele. O povo no Antigo Testamento, o povo judeu, tantas vezes foi livre, foi liberto, foi salvo por conta de Cristo, mesmo antes da encarnação de Jesus, já tomando benefícios daquilo que Cristo viria fazer em nosso lugar. É por causa do Senhor Jesus que Deus fez com que a nação judaica e a casa de Davi fossem preservadas mais de uma vez da ruína iminente. Queridos, eu sei que está pesado, você está comigo ainda aí? Está dando para acompanhar? Mas era importante a gente entender esse contexto para a gente falar sobre a celebração dessa verdadeira luz do Natal. Porque esse texto tem essa riqueza que nos faz entender o que aquele povo estava vivendo e o que era o que o profeta estava dizendo. Eu queria aplicar isso para os nossos dias. Sem dúvida alguma, em linhas gerais, nós vemos um Deus soberano sobre tudo e que não erra nos seus propósitos, mas Ele cumpre toda a sua vontade. E sem dúvida alguma também nós poderíamos tirar várias lições do que aconteceu aqui nesse tempo, daquilo que o profeta está anunciando. Nós poderíamos aprender muitas coisas, sem dúvida alguma. Mas eu gostaria de destacar pelo menos 3 coisas dentro disso que nós falamos aqui, para trazer segurança ao coração da igreja, para trazer júbilo ao coração da igreja que celebra o Natal, que celebra a vinda do nosso Cristo, que celebra a luz verdadeira, aquela que ilumina e que nos desfaz de toda cegueira espiritual, aquela que abre os nossos olhos, aquela que nos reconcilia com o Cristo, aquela que nos faz entender aonde estamos, a nossa condição e nos faz nos colocar humilhados diante de Deus, porque nós somos carentes dele. É essa luz que nós precisamos celebrar. E esse texto aqui me faz, em primeiro lugar, entender, queridos, que a verdadeira luz do Natal, ela revela que no amor de Deus há disciplina.
Nós falamos sobre isso aqui já no culto, acho que no momento da contrição. Foi falado que tantas vezes Deus usa mesmo da disciplina. E usa muitas vezes do peso da sua mão para nos abençoar. E isso sim, queridos, revela o amor de Deus por nós. Como nós vemos aqui no texto que nós lemos, e no tempo que estava acontecendo nessa passagem, o povo de Zebulon e de Naftali, eles viviam à sombra da morte. E é bem verdade que Zebulon e Naftali eram parte do reino de Deus, e eram também povo escolhido para serem povo de Deus. Porém, eles chegaram a ser anulados e dispersos ao ponto de não serem mais vistos, nem mesmo como um povo, mas era o povo de Deus. Como eu falei antes aqui, eles não sofreram por perseguição, por se manterem fiéis, mas ao contrário disso, nos momentos de dificuldades, eles foram consultar religiosidades de povos pagãos. Eles se afastaram mais de Deus. No momento de dificuldade, de luta, eles resolveram esquecer de Deus, buscar qualquer outro tipo de instrumento, qualquer outro tipo de alternativa para sanar as dúvidas da alma, para sanar a ansiedade do coração. E quantas vezes nós somos tentados a fazer isso? Eu tenho certeza que se nós pudéssemos compartilhar aqui agora, sem dúvida alguma, nós todos aqui, queridos, em algum momento de ansiedade, em algum momento de dificuldade na nossa vida, em algum momento em que a nossa perna foi trôpega, bambeou, sem dúvida alguma nós tentamos dar um jeito por nós mesmos. Nós somos tentados na caminhada de fé por vezes a achar que Deus não está fazendo a parte dele, ou que se esqueceu de nós, ou que talvez nós temos um plano melhor do que o plano dele. E isso, por vezes, nos coloca em caminhos de trevas, queridos. Assim como Zebulon e como Naftali, essas duas tribos. Mas a verdadeira luz que nós celebramos no Natal, ela nos ensina que o amor de Deus se revela também na disciplina. No verso 1, como nós falamos aqui, ele fala assim: porém, mas para a terra que estava aflita. Queridos, isso me mostra que Deus não é um pai que se afasta dos seus filhos. Deus não é um pai que deixa os filhos agirem como quiserem, mas Deus age para trazer os filhos de volta para a luz. Deus, Ele intervém na história, Ele se move na nossa história, no nosso caminhar, na nossa vida, no nosso dia a dia, para nos trazer de volta quando nós estamos caminhando em caminhos de morte. Deus, Ele move, Ele entra na nossa história e Ele nos disciplina muitas vezes. Nos aproximarmos da luz de Cristo nos fará ver onde estamos distantes dEle e precisamos ser corrigidos. Sem dúvida alguma, nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos da palavra, quando Deus nos confronta, nos faz ver qual é a nossa real condição diante dEle. E isso tem que nos fazer sermos ainda mais carentes, ainda mais humilhados diante dEle, porque nós necessitamos desse Cristo. Porque o amor dEle se revela também na disciplina. Não é isso que o autor de Hebreus fala? Hebreus 12, de 4 a 8, vai falar assim que na nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue e estáis esquecidos da exortação que como filhos discorre convosco. E aí ele discorre a exortação: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. A disciplina revela o amor de Deus por nós. E veja, lá no versículo 1, quando nós lemos, nós entendemos ali que foi o próprio Deus que trouxe a disciplina para o povo. Foi o próprio Deus que tornou desprezível a terra de Zebulon e Naftali. Foi o próprio Deus que trouxe os assírios para que fossem opressores sobre aquele povo. O sofrimento para eles talvez parecia não ter fim, mas teria um fim. E é essa que é a palavra que Deus traz através do profeta. A gente lê lá, que Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Deus é assim como um pai, queridos, que corrige os seus filhos. Ele nos lapida e quer que fiquemos parecidos com Jesus. Esse que é o propósito da disciplina. Se nós temos sido disciplinados por Deus, se você por vezes tem sentido o peso da mão de Deus na sua vida, isso é motivo para que você glorifique a Ele, que você louve a Ele, que você agradeça a Ele, porque isso mostra que você é filho, que Ele tem lapidado você para que você seja mais parecido com Jesus, para que você seja mais parecido com o Cristo.
Nós estamos acostumados lá a recitarmos Romanos 8, 28, né? A gente fala às vezes com tanta facilidade, né? Sabemos, pois, que todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou. Aí ele dá um porquê, né? O que significa isso? Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito. Queridos, se nós temos sido alvos de provações e do tratamento de Deus, isso é positivo, pois Deus faz isso para que nós sejamos mais parecidos com o primogênito, que é o Senhor Jesus. E Deus não nos esquece no fogo, mas Ele tem um tempo de fim. Toda aprovação, a mão do Senhor não pesa sobre a nossa vida para sempre. A mão do Senhor não vai pesar sobre a sua vida até que você seja consumido pelo fogo, mas apenas para fazer você ser mais parecidos com Jesus. Amém? Então, desejar um mundo sem disciplina é caminhar num mundo de corações cheios de coisas que não agradam a Deus. A falta de disciplina é um incentivo à perversão, e nós precisamos aprender a agradecer a Deus sobre a disciplina que Deus traz sobre nós. Então, a primeira coisa que eu queria falar, que eu entendo aqui, é que a verdadeira luz do Natal revela que no amor de Deus há disciplina. A segunda coisa é que a verdadeira luz do Natal, ela revela que no amor de Deus há graça para nos libertar do pecado. A luz que nós celebramos no Natal, a luz que vem em Cristo Jesus, que nos reconcilia com Deus, ela não só é suficiente para nos disciplinar, nos mostrar onde nós erramos, mas ela também ela tem suficiente graça para de fato nos libertar do pecado. O verso 4 e o verso 5 do que nós lemos, diz que o Senhor quebrou o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria, o cetro do opressor. E no 5 ele fala que toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Esses dois versos que nós lemos, nós vemos Deus revelando ao povo que haverá, a partir da obra do próprio Deus, uma libertação dos cativos, feito pela mão do próprio Deus, e não sobrará nenhum sinal das armas do opressor ou do que causava opressão ao povo. Ainda que haja alguma divergência, queridos, entre os estudiosos sobre qual libertação temporal o profeta estava dizendo aqui, não há dúvidas de que Deus se refere aos abençoados frutos e resultados dessa grandiosa luz, do que essa grandiosa luz traria àqueles que estavam em trevas. Ela traria consigo a liberdade, a libertação dos cativos. E é isso que Jesus vem fazer na nossa vida, vem de fato nos libertar daquilo que nos oprimia, que é o pecado, o peso do pecado, daquilo que nos colocava como cativos. Lá em Lucas capítulo 4, verso 18 e 19, Jesus na sinagoga, lendo o profeta Isaías, ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e a restauração da vista, da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E nessa circunstância Jesus é até perseguido, né? Porque ele fala: hoje se cumpriu essa palavra do profeta. E nessa passagem ele vem afirmar que nele mesmo tudo isso se cumpre. Nós somos libertos, nós temos a graça de sermos libertos do pecado, queridos, daquilo que nos aprisiona, daquilo que nos leva cativos. E a intenção e a graça do Evangelho é de fato quebrar o jugo do pecado de Satanás, remover a carga de culpa e da corrupção e nos libertar da vara desses opressores, para que possamos ser trazidos à gloriosa liberdade de filhos de Deus. Amém? Nós não podemos viver presos em algum pecado. Nós não podemos achar que o nosso Jesus, Ele não é suficiente para nos dar graça, para nós vencermos as nossas lutas. As lutas que nós temos interiores. Aquelas lutas que nos fazem não sermos parecidos com Cristo. Aquilo que talvez oprime o nosso coração. A palavra profética diz que o Evangelho vai queimar tudo, nem a pegada, nenhuma marca. Que nós podemos ter nova vida de fato. Sermos participantes do que Cristo conquistou por nós na cruz, queridos. Inclui a vitória sobre o velho homem, a abertura da mente, o entendimento sobre o pecado e o abandono da velha vida e velhas práticas. E quando eu penso sobre isso, eu me lembro muito de Pedro, né? Porque quando a gente vai ver os evangelhos, a gente vê um apóstolo impetuoso, né? Um apóstolo muitas vezes, um apóstolo assim que falava muito assim: eu nunca vou fazer isso, nunca. Um
Um apóstolo muito de generalizar, não, eu nunca, eu sempre, né? E a gente vê ele mesmo depois sendo confrontado por ele mesmo, pela fraqueza dele mesmo. Que luta ele passou. Mas é interessante que isso foi moldando o coração do apóstolo. Caminhar com Jesus transformou a vida de Pedro. E é legal ver isso nas epístolas dele mais tarde, porque quando a gente vê os relatos no evangelho do apóstolo e a gente vê as cartas que ele escreve depois, parece outra pessoa, né? Parece uma pessoa completamente diferente. Na sua segunda epístola ele chega a dizer assim, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, né? Esse é o apóstolo que achou que sozinho lá com uma peixeira lá, ele ia dar conta de toda a guarda romana, quando foram pegar Jesus. A gente vê que Pedro foi transformado por isso, assim como todos que caminham com Jesus, queridos. A gente não pode se acostumar com pecados na nossa vida. A gente não pode se acostumar com coisas do velho homem ainda, que a gente carrega no nosso coração, que a gente carrega na nossa prática, que a gente não aprendeu ainda a perdoar, que a gente não aprendeu ainda a se humilhar, porque a luz que nós celebramos no Natal e que vem em Cristo Jesus, ela tem graça para nos libertar de todo pecado. Então a primeira coisa é que ela revela que o amor de Deus também é disciplinador. A segunda coisa é que ela tem graça para nos libertar do pecado. E a terceira e última coisa para nós encerrarmos, queridos, e eu não poderia deixar de dizer isso, é que a verdadeira luz do Natal, ela revela que o amor de Deus é providente. Que graças ao próprio Deus, nós vivemos debaixo de uma divina providência. E isso não só nas pequenas coisas, porque você poderia perguntar assim, mas o que quer dizer com a providência de Deus? O que significa dizer que o nosso Deus é um Deus providente? E um dos catecismos da Igreja Reformada vai dizer que a providência de Deus é o poder total e onipresente, em que, por assim dizer, com a sua mão ele sustenta e governa os céus e a terra e todas as criaturas, de modo que a erva e a grama, a chuva e a seca, os anos frutíferos e os anos estéreis, a carne e a bebida, a saúde e a enfermidade, as riquezas e a pobreza, e sim, todas as outras coisas não acontecem por acaso, mas tudo acontece pela mão paterna do nosso Deus. Você crê nisso, querido? Nosso Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós olhamos para o Natal e lembramos que um Filho se nos deu, que o próprio Deus encarnado veio tomar o nosso lugar naquela cruz, nós precisamos lembrar que o nosso Senhor é o Senhor da história e que tudo está debaixo do controle dele. Que a providência de Deus controla até mesmo os detalhes da nossa vida, até mesmo aquilo que nós achamos insignificantes. Jesus vem falar assim que, lá em Mateus ele vai falar assim, não se vendem 2 pardais para um asse, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. O nosso Deus conhece todo o detalhe da nossa vida e é soberano sobre isso. Não existe tal coisa na realidade como um acaso, acidente ou a sorte, pois os próprios cabelos das suas cabeças estão contados. Jesus incentiva aqui os discípulos, dizendo que, ainda que haja perseguição e perigos, tudo ao seu redor está nas mãos do próprio Deus. Até mesmo os livres atos dos homens estão sob a poderosa mão paterna de Deus. É muito legal ver lá José, depois quando ele se reencontra com os irmãos, 20 anos mais tarde, dele vendido pelos irmãos, dele ter vivido um tanto de problema, dele ter sido injustiçado, dele ter corrido risco de vida, e ele encontra aqueles que fizeram ele passar por isso. É muito legal ver José falando assim, olha, não foram vocês, não se culpem, não se sintam mal com vocês mesmos, porque não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi o próprio Deus que me mandou para cá. A visão da providência de Deus. Ok, Samuel, mas e o que a providência de Deus tem a ver com o texto que nós lemos? Tem a ver porque nós vemos o profeta mostrando que a terra que estava escurecida, ela há de ver grande luz, ela há de ser liberta do opressor e da ferramenta que oprime, através de um menino que iria nascer. E ele aponta para o Cristo. E termina o texto que nós lemos dizendo assim, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Como nós já mencionamos na exposição do texto aqui, o profeta fala de coisas à frente do seu tempo.
Certamente nem mesmo ele sabia de tudo o que estava falando, mas ele estava falando sobre a luz do mundo que é Cristo encarnado. E nós vamos ver sobre isso. E que maior segurança, portanto, poderia ser dada à igreja de Deus, de que seria preservada e de que teria o cuidado especial da divina providência, do que esta, de que Deus tinha uma reserva tão grande de misericórdia, ao ponto de amar o mundo de tal forma a mandar o seu próprio Filho em nosso lugar. Queridos, ter entendimento sobre a providência de Deus tem que nos fazer descansar. A vantagem que nós temos de conhecer sobre um Deus providente, sobre um Deus que tem tudo debaixo da sua mão, é para que nós tenhamos, de fato, paciência no momento da adversidade. Para que no tempo da adversidade nós venhamos a ter paciência. Para que no tempo da prosperidade nós possamos ter gratidão. E para que todas as coisas que nos sobrevenham, nós possamos depositar no nosso Deus, o nosso Pai fiel, a nossa firme confiança de que nada nos separará do seu amor. Amém? Esta é a verdadeira segurança. E essa é a verdadeira luz que nós celebramos. Porque, em última instância, a luz do Natal que nós celebramos é o próprio Cristo. E para encerrar, queridos, eu queria só lembrar de um texto que até citei na última semana lá na igreja, que para mim mostra muito isso. Mostra para mim o zelo desse Senhor dos Exércitos. Mostra como Ele que está no controle de todas as coisas. E como em Cristo Jesus nós temos acesso a Ele, e isso tem que trazer alento e descanso para o nosso coração. É o texto que se encontra lá em Gênesis capítulo 15. Você não precisa abrir aí, eu vou resumir aqui, mas se não me engano está a partir do verso 7 mais ou menos, ou é o capítulo todo, não me lembro exatamente. Mas é um texto que fala que Deus anima Abraão. Quando ele lhe promete um filho, Abraão está lá falando assim: Senhor, será que eu não tive filho até hoje? O Senhor está falando aí dessa promessa, talvez então é no meu servo Eliezer que vai dar essa descendência. E Deus fala com ele assim: Abraão, faz o seguinte, sai aí da tenda. Sai da tenda. Vê se você consegue contar as estrelas aí. A sua descendência é numerosa, mais do que você consegue contar. Porque esse era o povo que Deus estava fazendo. Esse é o povo que nós fazemos parte. E Deus fala para Abraão assim: ó, eu que te tirei da terra de Ur, e vou te colocar na terra prometida, na terra que eu vou te mostrar. E Abraão ainda continua com dúvidas, diz que ele teve fé, foi imputado por justiça, quando ele olha as estrelas, e Deus fala isso com ele, mas ainda assim ele tem algumas dúvidas, ele fica sem saber, mas como que eu vou saber qual que é a terra, como que eu vou entrar, que hora vai ser? E aí Deus dá uma resposta para ele, que é interessante. Se a gente lê meio rápido, a gente não entende. A gente fala assim: gente, parece que Abraão estava falando uma coisa e Deus começou a responder outra. Porque Deus olha para ele e fala assim: olha, Abraão, faz o seguinte, pega lá uma novilha, uma cabra, um cordeiro, uma pombinha, tal. Né? Abraão fez uma pergunta para ele de como que ele ia saber qual que é a terra, estava com dúvidas, como que seria ser pai de uma numerosa nação. E de repente Deus começa a falar assim: ó, pega uns animais aí, e corta esses animais e dispõe eles, metade de um lado, metade do outro, um de frente para o outro. Alguns ali, acho que os pombos ali, os asses, ele deixava inteiro, mas todos mortos. E a gente fica sem entender, mas queridos, isso era um tipo de contrato, isso era um tipo de aliança, que era bem conhecido no Oriente naquele tempo, entre suzeranos e vassalos, quando alguém era muito mais poderoso do que outro, e eles queriam formar um acordo, eles queriam selar um contrato, eles queriam firmar uma aliança. Esse era o tipo de aliança que era feita. Então matava-se aqueles animais, dispunham ali como se fosse um corredor assim, metade de um lado, metade do outro, daqueles animais mortos, e as pessoas que estavam selando aquele compromisso, selando aquela aliança, eles passavam no meio daqueles animais, como dizendo assim: nós vamos cumprir isso aqui, e se um de nós não cumprir, se nós não cumprirmos, que nós sejamos mortos, como esses animais que estão aqui partidos ao meio. Queridos, e essa passagem, por isso, ela fica maravilhosa demais. Porque Deus está prometendo para Abraão aquilo. A Bíblia já nos assegura de que Abraão creu e foi imputado por justiça, mas ainda com as perguntas de Abraão, Deus resolve selar aquilo ali de uma forma ainda maior. E Deus pede para Abraão preparar esse contrato, preparar essa aliança. Só que diz que quando entra pela noite as densas trevas, Abraão cai no sono e Deus corta a aliança sozinho. Um fogo consumidor passa pela aliança. Parece um paradoxo isso, mas é como se o próprio Deus estivesse dizendo assim: eu vou até morrer para cumprir isso. O próprio Deus dizendo isso. E quando nós celebramos o Natal, meus irmãos,
Nós celebramos o dia que o nosso Deus se fez carne para efetivamente dar a sua vida, porque nós não tínhamos condições de nos recomendar diante desse Deus, porque nós não tínhamos condições de cortar aliança com Ele, assim como Abraão, porque nós estávamos totalmente perdidos, nós estávamos totalmente em aflição, na escuridão, sem conseguirmos nem mesmo contemplar este Deus. Mas Ele cerra a aliança, Ele dá a sua vida por mim e por você, para que nós possamos ter vida nele, para que nós possamos ver de novo, através dessa luz maravilhosa. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, o Senhor é maravilhoso demais, Pai. Obrigado, Deus, porque ainda que fracos, ainda que oprimidos, ainda que sem condições de nos recomendarmos ao Senhor, o Senhor fez tudo no nosso lugar. E o Senhor traz a luz, que é o seu Filho Jesus, para que nós possamos ver com tanta clareza, para que nós possamos entender e nós possamos derramar a nossa vida diante do Senhor. Pai querido, nos ajuda a vermos a disciplina que vem das Tuas mãos como um cuidado, como uma forma de amor. Nos ajuda a entendermos, Deus, quando somos corrigidos. Nos faz termos um coração flexível diante da Tua palavra, um coração ensinável, para que a disciplina que vem do Senhor seja efetiva e que nós venhamos a amar mais o Senhor, venhamos a nos render mais diante do Senhor no nome de Jesus, Pai. Além disso, Deus não deixa com que nós venhamos a nos acomodar nos nossos pecados, mas nos lembra que a luz do Senhor Jesus na nossa vida vem nos trazer graça para nos libertar do pecado, de forma com que nem mesmo a pegada daquilo que nos oprimia será vista mais, nem mesmo os rastros. Deus, que nada se pareça na nossa vida com o velho homem, no nome de Jesus. E nos lembra também em todo o tempo da Tua providência, porque a maior das dificuldades, a maior das lutas, o Senhor já resolveu para nós. O maior inimigo o Senhor já derrotou para nós, que era a morte, Senhor. Por isso nós podemos confiar que cada detalhe o Senhor cuida, porque o Senhor já cerrou a aliança, o Senhor já cuidou do mais difícil, daquilo que nós não teríamos condições nenhuma de fazer. O Senhor já fez no nosso lugar, e por isso nós somos gratos, no nome de Jesus, Pai. Amém, Pai. Amém. Desculpa.